Então, no vídeo passado, nós discutimos os fundamentos do tripé macroeconômico que começou lá no final dos anos 90, precisamente em 99, com a chegada do Armínio Fraga ao Banco Central e a reestruturação da política econômica. E grosso modo, nós discutimos lá alguns detalhes, mas nós vimos o seguinte: o tripé tinha como fundamento as três pernas do tripé. Meta de inflação, que é uma ideia de compromisso entre o Banco Central e a sociedade, para que o Banco Central tente ganhar a confiança da sociedade, sendo explícito em seus objetivos e transparente nos métodos que está utilizando. Então, essa é a primeira base do tripé macroeconômico, o regime de metas de inflação, com essa combinação de compromisso explícito, né? Você sabe quanto é a meta, você sabe qual é o intervalo da meta, e transparência no método. Claro que quanto maior a necessidade de ganhar confiança, mais explícito e claro o compromisso e mais transparência é exigida em relação ao método de trabalho do Banco Central. O Banco Central do Brasil, ele segue então esse regime, nós temos a nossa meta e as decisões do Banco Central são sempre justificadas quando são tomadas nas atas do Comitê de Política Monetária, Copom, que podem ser encontradas na internet por qualquer pessoa que tem interesse. Além disso, o Banco Central disponibiliza também na internet, livre de custo, não precisa cadastro, não precisa nada, é só pegar a previsão de inflação feita por instituições que atuam no mercado ou que, por outro motivo, fazem previsão regular de inflação. Eles têm lá os dados, têm a previsão dos melhores, bem bacana, bem transparente nesse sentido de dar informação à sociedade de o que o Banco Central está fazendo e por que ele está fazendo. O segundo pilar, a segunda perna do tripé é o regime de câmbio flutuante. E a ideia aqui é que o Banco Central não tenha outro compromisso. Ele não tenha que desviar sua atenção do combate à inflação, do controle à inflação, ou do que quer que seja, do controle à inflação é a meta única, mas ou usar outras distrações para fazer a política monetária. Particularmente o câmbio. Ele não precisa ficar olhando a taxa de câmbio para fazer política monetária, evitando a taxa de câmbio não pode subir tanto, ou tem que ficar num certo valor, ou tem que depreciar. O Banco Central não, ele tem essa possibilidade de dizer eu não tenho compromisso com o câmbio, meu compromisso é com a inflação. Naturalmente não quer dizer que o Banco Central ignore o câmbio. Ninguém é louco de ignorar o câmbio, é um preço importante que afeta vários outros preços. Mas o Banco Central fica ali olhando e vendo dois fatores, um diretamente ligado à meta, até que há risco da variação do câmbio contaminar os preços e, portanto, chegar na inflação. Hoje, o entendimento de vários economistas, não necessariamente o meu, mas de vários economistas, é que esse risco é muito baixo. E a outra coisa é muita subida e descida, que é uma coisa que deixa o mercado nervoso e às vezes o Banco Central entra para acalmar. Isso foi feito durante esses anos, isso não é uma quebra do tripé, é apenas o Banco Central dizer que não está ignorando o que está acontecendo com o câmbio. E finalmente o superávit primário, que era a base de sustentabilidade da política econômica. Nós já discutimos lá na unidade de inflação, nós falamos muito sobre a relação de política fiscal e inflação, e a ideia aqui é que essa base da política fiscal seria dada com esse compromisso de que nesse conceito de primário, que é, grosso modo, arrecadação menos gasto, excluindo o pagamento de juros, pelo menos nesse conceito nós teríamos que estar positivo. Quando chega em 2011, chega a nova matriz. Como eu já falei várias vezes, não é um rompimento explícito com o tripé, mas é um abandono do tripé à medida que é uma nova matriz, uma nova estrutura de política econômica. Como é que se dá isso? Bom, se dá de algumas maneiras, algumas mais sutis, outras menos. Primeiro, apesar de manter o regime de meta de inflação, o Banco Central deu sinais que também estava cada vez mais preocupado com a atividade econômica. Então havia uma preocupação com a taxa de juros não inibir a atividade econômica, podendo, talvez, nessa leitura, afetar o crescimento ou a geração de empregos. Já viu que sai um pouco da meta, embora oficialmente o regime nunca tenha sido abandonado e, com exceção de 2015, a inflação tinha ficado dentro da meta, apesar de bater na trave uma vez, mas estava dentro daquela flutuação. Sempre acima do centro, mas na flutuação. Mas tinha
essa preocupação em várias declarações do próprio Banco Central. Os superávites primários, nós vimos na aula passada, né? Você começa a inversão, ele começa, volto a dizer, era impossível continuar subindo, mas tem uma queda que fica drástica até que ele some e vira déficit primário, perdendo então o que seria a base de sustentação do tripé, que era esse compromisso em gerar resultados primários positivos. E o câmbio foi muito complicado. Assim, em algum momento o governo, o próprio ministro Manteiga chegava a falar o câmbio devia desvalorizar, a ideia era incentivar particularmente a indústria nacional, facilitando as exportações e, mais importante, dificultando as importações, né? Aquela ideia que a gente já comentou várias vezes, quando o dólar dispara, como está acontecendo agora, fica mais difícil comprar bens importados, mais fácil que você compre o bem nacional, né? Uma coisa que custa $1.000 nos Estados Unidos, se o câmbio é 4 mil reais. Se o câmbio é 5,5, R$5.500, opa, vou comprar o brasileiro. Mas também, por outro lado, quando tinha uma disparada do dólar, o governo se assustava, até pelo medo de contaminar a inflação, então gerou uma dubiedade, né, uma ambiguidade na política econômica que tornou mais complicado o trabalho do Banco Central em conseguir a confiança. No período da nova matriz, havia muita desconfiança em relação às intenções do Banco Central, o quanto o Banco Central estava disposto a sacrificar para garantir a inflação em caso da inflação estar saindo da meta ou batendo na trave, como aconteceu, e o pessoal ficou preocupado. Então, você saiu um pouco daquela estrutura mais fechada do tripé, pelo menos na sua abordagem inicial e nas do governo Lula, por exemplo, onde o tripé foi seguido com mais rigor. Para a gente entender um pouco essa guinada da economia, eu vou tratar de alguns assuntos. Um é o BNDES Investimento. Nós já falamos do BNDES, dos subsídios, na aula passada. Eu não vou repetir, na aula passada não, desculpa, na unidade passada. Eu não vou repetir aquela discussão. Mas eu quero agora fazer outra abordagem para esse investimento. A partir de 2008, começou a se questionar muito essa ideia do mercado. Será que ele é eficiente mesmo? Será que ele não é? E o governo brasileiro, numa reação à crise, ele realmente deu muito estímulo para investimento privado. É o PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, que nós discutimos na unidade passada. Você vê que já é uma noção um pouco diferente, né? No começo era muito um gasto que não é primário, é um gasto financeiro, era aqueles subsídios creditícios que a gente discutiu, mas depois foi tomando conta a ideia de que o governo tinha mesmo que gastar para combater, para estimular a economia no momento de crise, para combater uma crise ou impedir os rigores do ciclo econômico, né? Isso também foi um pouco que justificou aquela guinada na política de gerar superávit. Essa ideia em 2008 ela ganha força, em 2009 ela pega muita força, em 2010 ela talvez seja assim, as pessoas maravilhadas com aquele crescimento no meio da crise, e o governo que toma posse em 2011, da presidente Dilma, embarca com muita força nesse discurso. A presidente Dilma já tinha uma fama de ser desconfiada em relação ao ajuste fiscal, ela tem uma frase que sempre associam a presidente Dilma, gasto corrente é vida, defendendo o gasto, no embate que ela teve com o ministro Palocci em 2005, onde o Palocci queria uma agenda de ajuste fiscal mais rígida e ela não gostou, e quando ela chega ao governo, agora que o negócio pegou. Mas continua essa ideia do governo estimular investimento, quer seja por intermédio de PAC, que é um programa onde o governo às vezes investe diretamente, quer seja estimulando por meio de crédito mais barato nos bancos oficiais, principalmente o BNDES. Bom, qual é o problema disso? O problema disso tem uma tradição muito grande na teoria econômica, vem lá dos anos 30, por exemplo, Hayek, que é um economista famoso, o pessoal austríaco gosta muito dele, né, porque ele é austríaco, não só da escola austríaca, ele é austríaco, ele é uma das razões do nome da escola, mas o Hayek é um economista que tem um trabalho muito amplo, muito sério e muito respeitado, e tem um prêmio Nobel, desculpem, tem um prêmio Nobel, Hayek, e ele e outros autores dessa abordagem austríaca já mostravam o risco do investimento
artificial ou induzido por juros artificialmente baixos. Então você tem essa discussão que vem lá dos anos 30 e que depois ficou um pouco de lado, mas que volta a ganhar força esse risco de investimento errado, quer dizer, o investimento que não está sendo guiado pelo preço de mercado, mas por alguma distorção. Lá nos austríacos o foco era muito grande na taxa de juros. Mas você pode pensar em outras distorções, por exemplo, olha, a taxa de juros no Brasil era alta, mas você tinha um acesso de um juros fortemente subsidiado e acaba ficando baixo. Então, um pouco diferente daquele pensamento, mas é uma forma também de induzir o investimento que não seria induzido pelo sistema de preços operando normalmente. Então essa é a ideia. As estatais fazem um pouco disso, elas induzem investimento e por aí vai. Em 2009, um artigo importante publicado pelo Shantai Richer, acho que é assim que fala. Eu tenho uma dificuldade danada em pronunciar nomes orientais, então se eu errei, desculpa. E o Peter Klenow, no Quarterly Journal of Economics, Misallocation and Manufacturing TFP in China and India. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eles tentam ver essa má alocação, misallocation, na produtividade total dos fatores, TFP, a nossa PTF em português, na manufatura na China e na Índia. Né? Esse é um artigo que teve muito impacto, é um artigo que teve um impacto na literatura, são os economistas muito citados e tal. E eles vão argumentar que a má alocação de recursos pode baixar a produtividade. Eles usam microdados. Microdados são dados a nível de firma. Eu provoquei vocês na avaliação desse curso a fazer um trabalho com dados. Mas aí o microdado, imagina que em vez de pegar o dado do país, você está pegando o dado da firma. Esse é o ou da família, né? Esse é o microdado. O que eles vão fazer é usar esses microdados para avaliar essa má alocação de capital na China e na Índia comparada aos Estados Unidos. E eles medem diferenças consideráveis, né, no produto marginal do trabalho e do capital entre as plantas com um conceito mais estreito de definição de indústria na China e na Índia. Se você realocar, hipoteticamente, faz um exercício hipotético, de realocar o capital e o trabalho para tornar igual esse produto marginal em relação aos Estados Unidos, você tem ganho de produtividade de 30% a 50% na China e de 40% a 60% na Índia. Ou seja, é muita coisa. E eles argumentam no texto que esse ganho de produtividade, essa distorção que leva a má alocação de capital, pode estar muito associada a tributos e subsídios. E aqui no Brasil nós tivemos muito subsídio, ou diretos, ou implícitos, ou explícitos, ou por meio de ação de estatais, que não é exatamente um subsídio, mas acaba funcionando como se fosse, porque está induzindo um investimento que não aconteceria no sistema de preços. Então a gente teve muito isso. Então eles levantam, inclusive, essa possibilidade da ação desse tipo de subsídio que foi usado aqui no Brasil, subsídio de crédito, né, leve a má alocação de capital. Então, é um pouco de levantar essa questão, fica uma curiosidade de pensar até que ponto não houve uma má alocação de capital. Essa política que parecia tão boa para estimular a economia não estava levando ali por trás a uma má alocação de capital que acabou contribuindo na crise. Então, esses juros, né, excessivamente subsidiado, oferecido pelo BNDES, naquela época os juros eram muito altos, ainda mais. O juro do Brasil é alto, o juro de referência caiu muito, mas ainda assim o juro para a empresa é alto, vocês sabem disso, você tenta pegar um empréstimo que você descobre, vai lá no teu cartão para você ver quando você paga de juros, você vai tomar um susto e talvez nunca mais se financie no cartão. Eu não gosto de dar dica financeira, não é minha praia, mas tá uma dica tão básica que eu fico à vontade de dar. Se vocês fujam de juros de cartão e de cheque especial, é melhor pede dinheiro emprestado, nem que seja para pessoa que você não gosta, ou então faz um financiamento no banco, mas foge desses juros que são muito altos. Mas mesmo com aquele mesmo juro de referência alto, o BNDES realmente dava uma redução considerável nos juros, tornando o que era um incentivo muito grande, mas que pode ter causado esse problema. Esse tipo de política de você viabilizar empréstimos que não são tão rentáveis, quer dizer, você viabilizar empréstimos, né, subsidiar empréstimos para fazer investimentos que não são tão rentáveis, em algumas situações eles podem ser justificados. Né? A gente aqui tem que fugir do 0,1, tudo ou nada. Você tem situações, por exemplo, infraestrutura. Às vezes você vai fazer uma obra de infraestrutura, talvez não seja tão rentável, até porque talvez seja difícil cobrar
o usuário dessa obra, ou então tem externalidades envolvidas, e que o mercado não vai incentivar nunca essa obra. Mas que às vezes é importante. Ou por questões econômicas, que é como eu digo, às vezes você não consegue, problema de bens públicos, né? Você não consegue fazer a cobrança do usuário, ou por questões de externalidades, ela está criando benefícios que não estão tão visíveis, não são precificados no mercado, você não consegue a rentabilidade necessária para justificar. Mas são obras importantes. Ou às vezes até por questão social. Você tem uma comunidade, um vilarejo, uma região que é isolada, você vai fazer uma estrada para chegar lá, talvez não valha a pena financeiramente, mas existem outros motivos que o Estado, o governo, a sociedade pode imaginar, né, o coletivo pode imaginar de dizer, olha, eu não quero aquelas pessoas tão isoladas, então eu vou bancar essa estrada. Pesquisa acontece um pouco isso, pesquisa que envolve inovação, às vezes são atividades muito arriscadas, e mais do que muito arriscadas, que é difícil até mensurar o risco. Então o setor privado acaba resistindo a entrar aí. O setor privado ele gosta de ter pelo menos uma estimativa boa do risco envolvido. E ele não tem, e aí você vai lá e o Estado entra. Então evitem o pensamento 0,1 e pensem em grau. A questão é saber se a gente não foi demais no pote, a gente não entrou, talvez setores que não precisassem disso e aquele investimento não estava sendo realizado não por conta de dificuldades de cobrar, ou por externalidades, ou por questões sociais, mas simplesmente porque era um investimento ruim que não devia ser feito. E a gente acabou viabilizando esse investimento, o que gera um custo posterior, porque você tem um projeto que não anda bem, ou fica sempre precisando de empurrãozinho, ou ele acaba não funcionando. Você tem, por exemplo, o Comperj no Rio de Janeiro, é o exemplo do que virou um problema. A refinaria de Abreu Lima em Pernambuco é outro exemplo. Refinarias que foram anunciadas no Ceará e Maranhão e nem sequer foram construídas, mas que geraram reações na sociedade. Eu sempre comento, você gerou cursos imagina, vocês estão fazendo graduação, você podia estar fazendo graduação num curso, esperando a refinaria não saiu, e aí você talvez não tivesse tomado a mesma decisão. Então, a questão aqui não é 100% ou 0%, né? A questão aqui talvez a gente tenha exagerado na dose. Além do mais, essa ação do BNDES, ao beneficiar certas empresas, ela pode gerar uma desvantagem competitiva para empresas que são muito pequenas ou têm dificuldade de obter empréstimo junto ao banco. O banco faz um esforço para chegar a empresas pequenas, mas às vezes é difícil. A empresa pequena às vezes não tem o custo de você ter toda a documentação e de preencher os formulários, essa coisa toda típica do setor público, acaba sendo proibitiva. Às vezes o empresário fica até intimidado de ir ao BNDES e isso pode gerar uma desvantagem, acabando prejudicando pequenas empresas que às vezes são extremamente inovadoras. É de lá que vem boa parte da inovação. E quando você prejudica essas empresas, você pode estar perdendo a inovação. Mal comparando, só para fazer um desenho, para deixar concreto o exemplo, eu não estou dizendo que é o caso, ou que não. Pensem que você tem uma IBM já colocada no mercado, então com acesso ao crédito do BNDES, já trabalhando, aí você vem lá, o Bill Gates com a Microsoft dele, querendo desafiar o mercado. Já é um desafio imenso brigar com uma empresa grande, imagina se ela tem acesso a um crédito barato e você tem que pegar o crédito muito caro. Isso pode ser fatal. Então, é uma preocupação que aparece, que é uma distorção que também pode ter sido causada pela ação desse excesso de subsídio. No período posterior ao PSI, né, o que você vê no Brasil, de fato, uma queda de produtividade relativa aos Estados Unidos. Não é uma queda igual a de outros países, então dá para dizer que foi um fenômeno global. Não é possível falar em causalidade. Causalidade em economia é muito complicado, em macroeconomia nem se fala. Mas, pelo menos, sugere investigação, para saber se não tem uma relação aí dentro entre esses efeitos, já que existe uma teoria que aponta nessa direção. Quer dizer, você tem uma teoria que diz, olha, isso aqui pode levar a distorções que afetam a produtividade, nós fizemos isso e houve a queda de produtividade. Então, é possível que essa ação do BNDES tenha induzido uma alocação de capital que acabou sendo pelo menos uma das razões para gerar a crise. Aqui está, então, essa produtividade total dos fatores em relação aos Estados Unidos. Aqui em cima é o Chile, o verdinho é o Peru, a Colômbia e o vermelhinho é o Brasil. Percebam que a queda do Brasil é mais acentuada. Você tem um movimento mais... Aqui no Brasil é mais
forte, né? Principalmente logo depois, na sequência de todos esses programas. PSI em 2009. Então você começa aqui, o efeito imediato não é ruim, mas a ideia não é de efeito imediato, né? Demora um tempo para esses efeitos acontecerem, mas essa queda mais acentuada, por exemplo, o contraste com a Colômbia é muito legal de ver, porque estava quase igual aqui mais ou menos em 2011, depois a gente cai e eles não. Então isso pode sugerir um efeito ruim de todos esses incentivos ao investimento. A gente pode ter de fato gerado uma piora na alocação de capital. Existem resultados de medição de alocação de capital que também sugerem que houve uma piora da alocação de capital nesse período em que o BNDES ficou mais ativo. De novo, eu não estou falando de causalidade, apenas de eventos que acontecem numa ordem que são sugeridas por uma teoria aceita, por um trabalho, por uma base teórica que tem relevância, como assim, autores importantes, publicados em journals importantes. Então é isso que eu estou falando, pode ser uma explicação. Bom, uma outra possível explicação tem a ver com commodities. Não necessariamente é uma ou outra, né? Aconteceu tudo, e pode ter sido que a soma de tudo isso tenha jogado uma crise tão grande. Por isso que eu deixava um ponto de interrogação, por exemplo. Se é problema de má alocação, é uma coisa séria, é uma coisa mais complicada, porque aquele investimento lá, ele teria que se tornar viável, o que normalmente é quase impossível, ou ser destruído, o que significa perda de capital, emprego, essas coisas todas. Mas se é uma variação de preço de commodities, talvez possa ter uma recuperação. Às vezes não, nós vamos ver aqui para vocês verem que às vezes também não volta. Mas é uma discussão importante. Primeiro vamos falar de commodities. Eu estou usando aqui esse site, aqui a referência, porque vocês podem ir lá olhar, tem uns dados bacanas e tal. Então eu estou usando informações desse site. Eu gosto de usar porque dá oportunidade. Você pode aqui clicar, ir lá, dar uma olhadinha, ver outras referências e tal, mas também aqui nós temos teses na UNB, o professor Joaquim Andrade, aqui do nosso departamento, já orientou algumas dissertações e teses, tentando captar essa relação entre commodities e queda. Por exemplo, aí são modelos mais pesados e tal, a gente tenta evitar aqui no curso, mas o pessoal aí que gosta e tal pode dar uma olhada. Bom, a palavra inglesa, né, commodity, a gente usa aqui no Brasil normalmente, significa mercadoria, é isso que significa. Mas no mercado, quando a gente fala assim economia, né, o pessoal de mercado está falando, ele quer falar de produto básico, ou em estado bruto ou com um baixo grau de transformação. Geralmente é matéria-prima que a gente fala às vezes, é o grão da soja, é o minério de ferro, é o petróleo, são essas mercadorias que você tira da natureza, ou produz, no caso dos grãos, da soja, por exemplo, mas que você não agregou, você não industrializou muito essa mercadoria. Então essa é a ideia de commodities. Eles têm pouco valor agregado, né? Quer dizer, como você trabalhou pouco, você agregou pouco valor, e eles têm muito pouca diferenciação. Tem alguma, né? O petróleo de um lugar é diferente do petróleo do outro, mas não é tão grande como, por exemplo, marca de smartphone, que você tem o iPhone, aí tem o da Samsung, aí tem o que veio da China, aí tem o da outra marca e faz uma diferença danada, né? Tem muitas opções, muita variabilidade, às vezes é até difícil. Quais são as características específicas do seu telefone? Eu digo, eu sei lá, cara, a gente nem sabe de tanta, né? Então eles costumam ser mais padronizados e isso permite que eles sejam negociados globalmente numa mesma mercadoria. Então é minério de ferro, madeira, carne e frango, in natura, petróleo, são exemplos de commodities. Pegando ainda o exemplo desse site, se você pegar assim, o frango in natura produzido no Brasil e exportado para o mundo todo é uma commodity. Já o produto feito a partir dele, o nugget, salsicha, não é uma commodity, porque aí você começa a diferenciar, o cara faz, é mais crocante, é menos, tem embalagem, né? Então já tem mais processamento. O que faz o nugget deixar de ser commodity é o grau de processamento, né? Então esse grau de processamento é que é a parte fundamental. A parte diferenciado é uma consequência, mas a essência é esse grau de processamento. Esses produtos são divididos em agrícolas e minerais. Agrícolas englobam soja, milho, algodão, açúcar. O mineral vai desde minério de ferro, petróleo, cobre, ouro. E a América Latina como um todo, e a gente já discutiu isso lá atrás, ela tem uma certa... um termo que não cria problema.
uma certa facilidade em produzir commodities. A gente pode falar vantagem comparativa, vai irritar alguém, mas a vantagem comparativa da commodity. Então, você vê que mesmo os grandes defensores da industrialização, eles sempre vêm junto com a ideia de que é preciso Estado para induzir a industrialização, porque o caminho natural da gente, natural pensado aí como o caminho que o mercado nos levaria, é o caminho das commodities. Então, os defensores da indústria geralmente até reconhecem isso e dizem, olha, só o Estado pode mudar esse caminho, porque ele vai sim mudar os incentivos de mercado, mas o incentivo de mercado vai para lá. Então a América Latina tem isso, o Brasil tem isso, nós temos, é importante, mesmo, soja é um item muito importante que o Brasil exporta, carne, nós vimos que quando dá problema na carne a gente toma um susto aqui dentro, essas commodities que o Brasil e outros países, o Chile é famoso por cobre, a Venezuela tinha uma ligação com petróleo, então né, o ouro está associado até à ocupação do nosso espaço geográfico, é a mineração, né? Quer dizer, Minas Gerais é o estado central aqui, né? De certa forma, central do Brasil. Você vê que o Brasil ele vem com uma commodity agrícola, que é a cana-de-açúcar, e depois ele segue com as commodities minerais, e depois ele vai para o café, commodity. Então, a nossa história é uma história que passa por commodities e por esse tipo de produção. Então, é uma relação muito forte das commodities. Tem os termos de troca, nós já definimos isso lá na unidade que nós falamos da industrialização, mas só para lembrar, para quem esqueceu, é a razão entre os valores das exportações e do valor das importações de um determinado país. Então é mais ou menos como se fosse o valor das exportações em termos das exportações. E tem aquela ideia de deterioração dos termos de troca, muito associada ao Raul Prebisch e ao Singer também, mas mais ao Prebisch, para ser justo, é que no longo prazo essas commodities, o preço tende a cair, né, em relação ao preço dos manufaturados. Então, os países que produzem commodities tendem a ficar pobres, porque no longo prazo, eu vendo laranja, você vende aquela máquina de espremer laranja. Tudo bem, eu vendo laranja, você vende máquina de vender laranja, nós estamos felizes. Agora, se o preço da laranja vai caindo em relação à máquina, em sentido que eu tenho que ter cada vez mais laranjas para comprar a tua máquina, aí eu tenho um processo de empobrecimento que é a base para toda aquela nossa discussão da segunda unidade, salvo engano, onde é feito, onde nós discutimos o processo de substituição de importação, o estruturalismo, vem tudo daí. Né? Essa deterioração dos termos de troca dá suporte teórico a muitas das políticas de industrialização no Brasil e da América Latina, mas aqui é só para lembrar uma discussão que nós já fizemos. Nesse modelo de vida é mais fácil. Se você não lembra, volta lá nos vídeos começando com Simon Sen-Gudin, o debate, que eu acho que eu fiz 2 vídeos para discutir esse debate, que vocês vão pegar essa discussão. Bom, você tinha essa ideia, mas no começo do século XXI, a China entrou no jogo. A China tem um crescimento grande e a China compra commodities. Ao contrário dos Estados Unidos, que é um país que tem suas commodities, é um país de muita produção agropecuária, que tem petróleo, a China ela tem que entrar comprando commodities. E essa compra, a China entrando comprando commodities com força, levou um aumento do preço das commodities e isso teve efeito positivo no PIB de vários países, certo? Isso é um fato, inclusive do Brasil, da Venezuela. Não é à toa que os governos que pegaram esse movimento, eles ficaram muito bem vistos, né, naquele momento. Você vê que a Venezuela, o Chaves pega aquilo, na Argentina os Kirchner pegam, aqui no Brasil o PT, o Lula pega. É um período de prosperidade e normalmente se associa ao governo. Dá para jogar toda aquela prosperidade nas contas das commodities? Complicado. Eu, particularmente, acho que não. Mas que tem um papel importante? Tem. Bom, com a crise de 2008, o preço da commodity cai. E aí, alguns dizem, olha, a queda dos preços das commodities é quem explica a crise em alguns países da América Latina. Por exemplo, o Brasil. Alguns dizem que a Venezuela. De novo, dá para explicar? Eu acredito que não. Mas tem algum papel? Tem. Pega o caso da Venezuela, por exemplo. Teve muito problema ali para você querer pegar só o petróleo e dizer, o problema é o petróleo. É bem isso. A própria produção de petróleo na Venezuela está comprometida, né? Então, mas pode... Então, assim, depende da pergunta, né? A crise é por causa do preço das commodities? Bom, tem gente que defende essa tese, acredito que não. O preço das commodities influenciou aquela dinâmica? Sim. Agora, lembrando que vale para os dois lados. Às vezes tem um pessoal que ignora commodities na crise, mas diz que o crescimento foi por causa de commodities, e outros que é o contrário. Quando vão explicar o crescimento, o mérito é só do governo da época. Aí quando vão explicar a crise, aí a culpa é da commodity. Tem que evitar esse tipo de
Não pode. Reconheça a importância, agora o grau de importância que é a questão importante, fundamental. Bom, aqui é só para vocês verem o índice de preço da commodities. Esse é um índice da Bloomberg, que é uma empresa importante, que gera várias informações. E aí vocês vão vendo um pouco a história que nós contamos, olhando para esse índice. Então você tem, ao final, na Primeira Guerra Mundial, ao final, uma forte queda de preço de commodities. Né? Então aqui as pessoas que devem ter começado as ideias, gente, isso aqui não vai terminar de cair, nós estamos ferrados. Dá uma estabilizada. Na Segunda Guerra Mundial, você tem uma sequência de queda de preço de commodities. É aqui que dá, volta. É aqui que dá muito daquela discussão que nós fizemos na industrialização, a industrialização desses países da América Latina, aquelas teses estão muito aqui. É aqui que, nessa época que foi feita a tese de que essa tendência seria permanente e, portanto, haveria um empobrecimento dos países produtores de commodities. Aqui você tem um salto, mas esse salto aqui é a crise do petróleo, é o choque do petróleo. Então, não dá para dizer que foi uma mudança na tendência, né? Foi muito mais o petróleo em particular que jogou isso para cima. Nós já discutimos o choque do petróleo, foi um salto. Mas se você olhar, ele sobe e depois volta a cair, de tal forma que dá para falar de uma tendência indo do pós-guerra até mais ou menos o final do século XX de queda de commodities. Então dá para falar. Tem teste empírico, tem uma discussão estatística, tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que não. Nós não vamos resolver essa questão aqui no nosso curso de Economia Brasileira, mas é só para vocês verem o movimento. Não é absurdo dizer que houve essa tendência, apesar dessa quebra, desse pulo aqui, que foi um fenômeno que a gente consegue localizar. Mas, à medida que passa o século XX, aqui é 2004, né, então esse momento 2002, você tem uma reversão, que é essa subida forte aqui, que está muito associada à ação da China. Então, esse período, que é a década passada, a primeira década do século XXI, realmente foi um período bom para quem vende commodities, porque o preço estava subindo bastante, né? Você estava pegando o preço que há muito tempo você não via, tirando esse período de distorção aqui, né? Agora, tem uma queda forte em 2008 com a crise, volta a cair. Esse efeito aqui que algumas pessoas acham que explicam em algum grau a crise de 2014. Essa queda da commodity começa um pouco antes, teria esse efeito. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia da importância de commodities. Eu peguei a pauta de exportações de alguns países que eu escolhi em 2017. Aí vocês vão dar uma olhada. A parte verdinha são commodities de agropecuárias. A parte marrom aqui são as manufaturas. A parte azul, commodities de mineração e combustíveis. E o... não sei se roxo, como é que chama isso? Lilás, sei lá. Rosa, não sei. Esse aqui são os outros. Como é o outro, não vou falar muito dele, não. Aí você pega aqui a Austrália. Você vê que a Austrália, as exportações dela estão muito concentradas em commodities de mineração e combustíveis e em commodities agropecuárias, né? Ela tem muita concentração. A Austrália é um país rico, apesar dessa pauta de exportação, ela é um país rico. Então você está vendo que exportar commodity não é garantia de que está ferrado. Aqui é o Brasil. O Brasil tem também uma pauta importante, né? Commodities são importantes. Aqui o mais importante nosso é a commodity agropecuária, que é o soja, né? Que tem um papel de destaque imenso no Brasil. Mas nós temos aqui a manufatura entrando, tudo bem que boa parte aqui é para o próprio continente, para a Argentina, mas ela está aqui presente. No Chile, o Chile quase não tem também manufatura na pauta de exportação, nos produtos que eles exportam. É basicamente commodity. O peso é na mineração e combustíveis. O Chile a gente sempre associa a cobre, né? A China, né? A China nem exporta commodities, de tipo nenhum. A China nem tem as cores das commodities aqui, né? A China é a grande exportadora de manufaturado. É isso que eu digo. Ela compra commodities e vende manufaturado. É por isso que a chegada dela no mercado tem esse impacto. Chegada com força, né? A China sempre existiu, mas com força tem esse impacto. A Colômbia, você vê que a latinada toda tem muita força de commodity, seja mineral, seja agropecuária. A Coreia que, de novo, né, a Ásia é mais exportadora de manufatura. Estados Unidos, muito manufatura. E o México é curioso, porque o México é um país latino. É um país latino, é um país que se integrou com os Estados Unidos e hoje tem uma pauta de exportação muito, muito forte de commodities. É interessante isso, pelo menos eu acho, assim, para dar uma... para a gente refletir um pouco sobre os efeitos da abertura, né? Nós já discutimos isso quando falamos de abertura, mas não deixa de ser curioso. Então tá aqui o perfil, né? O perfil típico do país latino-americano.
é esse de força na commodity. O país asiático, força na manufatura, nas exportações. Mas eu estou fazendo os contrapontos aqui para ver. O México é um país latino, o PIB per capita não é tão melhor do que a gente, está ali. E você pega o. Não, o PIB per capita é maior, mas é o PIB ali, né, naquela faixa. E o México, mas é um país latino, final do dia. Apesar de ser da OCDE, tem problemas seríssimos de violência, problemas urbanos. E o México é um grande exportador. A pauta principal de exportação do México é manufatura. A Austrália, por outro lado, tem uma pauta de exportação muito voltada para commodities e é um país rico, é um país de PIB per capita bem maior que o México, por exemplo. Então, você vê que tem a coisa não é tão 0-1, como gostam de dizer. Tem um cinza aí no meio para discutir, mas é óbvio a importância da commodities para o Brasil e para outros países aqui da nossa região. Bom, aqui eu tenho outra medida, que é a participação de commodities no PIB. E aí a gente vê que tem países que a participação é bem maior que a nossa. Por exemplo, Bolívia é 40%, o Paraguai é 26%. O Brasil, na realidade, a Venezuela, 20%. O Brasil, 6,8%. E é aqui que a gente começa a desconfiar, né? Por que esses países... só a Venezuela tem uma crise, a Argentina também, maior do que a nossa. Mas você está aqui, um monte de país com mais dependência do que a gente, e cá entre nós não tiveram o mesmo desastre que nós tivemos. Então a gente começa a duvidar. Influenciou, mas o quanto influenciou. Esse outro gráfico é a taxa de crescimento do PIB e a renda dos recursos naturais no PIB. Então, de novo, pega um pouco a dependência de commodities. Reparem que o Brasil está completamente fora. A nossa dependência, a renda natural como PIB, é muito pequenininha. A gente está aqui quase no zero. Em compensação, a nossa taxa de crescimento do PIB, 2014 a 2017, foi muito baixinha. Sugerindo, então, que por mais que possa ter, né, quer dizer, aqui é uma discussão mais estatística, não vou entrar na estatística, não é o objetivo do curso, possa ter essa inclinação negativa, sugere que quanto maior a participação da renda dos recursos naturais, isso tem um efeito negativo na taxa de crescimento, mas eu não vou ficar discutindo estatística. O ponto é que o Brasil está muito longe da relação, né? Então tem muitos outros fatores aqui dentro que pode ter sido, por exemplo, a má alocação de capital ou a questão fiscal. Aqui a taxa de crescimento do PIB em países onde a renda do petróleo, aqui é só o foco do petróleo, é maior que 20% do PIB. Aí vocês veem, a Venezuela tem uma queda de 9,37% do PIB, enquanto países que dependem até mais do petróleo têm crescimento. Tem crescimento. Na realidade, só quem teve um desempenho pior que a Venezuela foi a Líbia. A Líbia estava em guerra, né? Então aí é mais complicado. A guerra destrói tudo. Guiné Equatorial, que é uma ditadura complicada, e o Brunei. Os outros países, mesmo com dependência de petróleo forte, os países do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã com bloqueio, tudo isso, Iraque, vocês veem que esses países não tiveram um desastre tão grande, o que bota pelo menos uma ponto de interrogação se dá para jogar nos commodities a culpa da crise. Então a queda do preço das commodities pode sim ter ajudado a reduzir o crescimento do PIB brasileiro, é muito provável que tenha, mas a gente não pode esquecer que países com maior dependência de commodities do que o Brasil tiveram um crescimento bem superior, né? Mas é bem superior ao Brasil após a queda do preço de commodities. Então, essa comparação internacional, tem um Rzinho a mais aqui, não parece dar suporte à tese de que a razão da crise foi a queda do preço das commodities. Ele pode ter contribuído, mas não foi a razão em si. Bom, nesse vídeo, então eu falei de duas abordagens que elas são apresentadas como concorrentes, mas não precisam ser. Pode ser que cada um tenha explicado uma parte, então talvez seja mais interessante pensar o debate, muito mais em qual percentual de cada uma para explicar essa história, né? No próximo vídeo eu vou falar desse assunto que é o mais delicado, é mais polêmico, mas que não dá para fugir dele, que são as pedaladas e naturalmente o problema fiscal. Então esse aqui ficou com commodities e má alocação de capital. Próximo, pedaladas, porque aí pelo menos fica só um vídeo aí para o pessoal reclamar em vez de mais de um. E aí então eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela atenção, até a próxima. Obrigado.